continuada para professores, superintendentes e secretários da Escola Bíblica Dominical. Além disso, temos cursos especializados para o corpo diaconal e curso preparatório de obreiros. Não perca tempo, faça já a sua matrícula e dê o próximo passo na sua jornada de conhecimento. Matricule-se agora ligando para o telefone 95 991 54 85 11. Se preferir, visite a nossa secretaria, localizada na Avenida Benjamin Constant, 2042 Centro, Instituto Assembleiano, onde o conhecimento transforma vidas. Saiba tudo o que acontece na AD Brasil através do site www.adbrasil.org. Lá você encontra informações institucional, eventos promovidos pela igreja, além de notícias das missões nacionais e internacionais que estão transformando vidas ao redor do mundo. Navegue pelas guias disponíveis no site, explore mensagens inspiradoras, confira os horários dos cultos, faça suas doações e encontre nossa central de atendimento. Acesse www.adbrasil.org. Se conecte com Deus e seja edificado. Começa agora, pela sua rádio web Nossa Voz, o programa mais ouvido do seu rádio. Creio e ponto. Seu momento de louvor, adoração, comunhão e os debates dos fatos sociais que afetam a nossa fé. Tudo isso com a comunicação do pastor Gil Rocha e do evangelista Márcio José. Ok, muito boa noite, na paz de Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. Já estamos juntos, mais uma vez, toda terça-feira, você sabe, nós temos este encontro marcado, o seu Creio e Ponto, é o seu point da terça-feira às 19 horas, onde nós nos reunimos para discutir assuntos que dizem respeito à nossa fé, que afetam a nossa crença, que afetam o nosso modo de ser igreja, e nós então trazemos para o debate, trazemos a mesa do Creio e Ponto, para que você também participe e deixe a sua opinião. Hoje nós temos um tema muito oportuno, um tema muito bom de ser debatido, discutido. Eu quero convidar você a enviar esse link, o link do programa aí para 2, 3 amigos que você tenha, para que ele participe juntamente conosco. Nós estaremos agora das 17 ou 19, melhor dito, nós vamos até às 20 horas, falando de um assunto muito importante. E, claro, esta é a sua Rádio Nossa Voz, e nós transmitimos pelo YouTube da Rádio Nossa Voz, que você localiza logo ali no Rádio Nossa Voz RR. Se você quer falar conosco também, aí através das nossas mídias sociais, vai aparecer aí um QR Code que você pode também direcionar aí a câmera do seu celular e ter acesso às nossas mídias sociais. Também, se você deseja falar por WhatsApp, nós temos o 991 31 8196. Nós temos hoje um tema que isso já vem sendo tratado, já vem sendo discutido pelos meios de comunicação, pelas empresas de pesquisa, pelos especialistas da área. E hoje nós queremos debater, nós trouxemos aqui 3 convidados especiais para falar sobre isso. É o crescimento quantitativo do povo evangélico, o crescimento de evangélicos no Brasil. Nós queremos analisar se isso é um avivamento, vamos chamar assim, ou se isso é apenas um fenômeno social. Por isso o crescimento do povo evangélico, quantidade versus qualidade. E para falar sobre isso, está comigo aqui na minha esquerda, aqui do meu lado, meu querido amigo, irmão, pastor, ele que lidera a congregação lá do satélite de número 2, evangelista Fábio Nogueira. Cumprimente a nossa audiência. Paz do Senhor, meus irmãos, a paz dos seus nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Saudação à minha esposa, missionária Levina.
né, e a Congregação Satélite 2, esse tema tão importante que nós estamos hoje aqui para conversarmos um pouco, né, e estou feliz pelo convite e de poder contribuir aqui também com essa bancada aqui, né, só de homens valorosos de grande saber, então me sinto honrado de estar aqui. Que maravilha, muito bem. E também aqui do outro lado da mesa, mas não menos empoderados, ele ali, o pastor Irenilton Arruda de Miranda, ele que está pastoreando a igreja Pregação Bairro Estado. Bairro dos Estados de número 1, não é isso? Cumprimente a nossa audiência, pastor. Obrigado, pastor Gil. Quero cumprimentar o pastor Fábio, o pastor Bruno e toda a audiência. Para mim é uma honra, alegria, satisfação, mais uma vez, estar usando os microfones dessa rádio que tem um alcance enorme. Parabéns aí pelo tema. Estamos aqui para contribuir, lideramos ali a congregação Bairro dos Estados, junto com a missionária Ana Luísa, minha esposa. Eu quero mandar uma saudação, e a Cleife Essiane, que está lá Nossa ouvinte assídua, ela é a número 1, não é? Ganha sempre em primeiro lugar aí na participação, a Cleifciane. Nosso abraço aí, nossa ouvinte querida. Também, meu amigo, irmão, querido, próximo, chegado, evangelista Bruno Freitas. Cumprimente nosso povo. Amém, meu pastor. A paz do Senhor, os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão nos acompanhando também pelo YouTube e as outras redes sociais. Cumprimentar aqui o pastor Fábio, o pastor Enil também, que são grandes companheiros na obra do Senhor. E é uma alegria estar mais uma vez na Rádio Nossa Voz, né? Participando, debatendo, falando um pouco sobre a igreja, falando um pouco sobre esse tema tão importante que molda a nossa vida, né? É isso aí. A ideia do programa é que nós tragamos para a mesa de debate aqueles temas que têm tomado conta do cenário social, político, né, espiritual da igreja, e que nós, de alguma maneira, precisamos analisar, debater, discutir, e a gente escolhe sempre com muito carinho, com muito critério, aqueles que nós trazemos para o debate. Sem desmerecer ninguém, mas os senhores já são participantes cativos aqui da mesa, né, do Creio e Ponto. Já participaram várias vezes e retornam sempre, porque tem sempre contribuições importantes, relevantes, que edificam não somente os assembleianos, como nós nos nominamos, né, mas todo o povo de Deus. Aquele que se diz cristão, aquele que serve a Deus, aquele que adora ao Senhor, aquele que serve na obra, aquele que é missionário, aquele que está aí servindo ao Senhor, talvez fora do país, mas está nos acompanhando através do YouTube, que nós alcançamos o mundo agora através, né, dessa maravilha que é a internet, que coisa boa. Se Jesus, ontem eu ouvi o pregador dizendo aqui no culto, que se Jesus, se Paulo, né, fosse agora desse tempo, o Instagram ficava pequeno para ele anunciar Jesus. Verdade. Então, eu creio que a igreja também, nós precisamos usar dessas ferramentas todas. Jesus usou no seu tempo que tinha de melhor, era um jumentinho. Ele disse, esse daqui mesmo, bora fazer a obra, né? Pegou o barco também, né? E vento contrário e vento a favor, e fazendo a obra. Então é isso. O nosso tema, nós vamos falar sobre o crescimento. Por quê? Nós temos aí nós temos dados, eu encaminhei aos senhores aí, né? Nós temos sempre um fundo, né? Uma razão de fazer o programa. E a razão é uma matéria que saiu aí em um dos blogs, dos jornais aí, fazendo saber que o povo evangélico tem crescido de modo até assustador para aqueles que estão do lado de fora, né? Para quem está como espectador, né, desse grupo chamado evangélico, dessa nação chamada evangélica. E nós temos, inclusive, dizendo aí que os dois estados mais evangélicos do país são Rondônia e o Amazonas. Os dois ali com 50%, um pouco mais de 50% de evangélicos, seguindo aí de outros estados, mas que aponta o Nordeste como uma região, né, a última, né, com 29% de evangélicos. E nós queremos analisar com os senhores esse crescimento. A que se dá, pastor Bruno, esse crescimento do povo
porque o senhor que é da minha geração, quase, nós tivemos na década de 90, o pastor Enilton se lembra disso, o que a CPAD chamou de década da colheita. Sim, senhor. Né? Então, o alvo era ganhar almas. Nós queríamos ganhar almas para o reino de Deus, porque era a última década do século e nós não podíamos dormir. Então, eram os grandes congressos de jovens, era festa, era consagração, era evangelismo, era culto na feira, era culto na rua, a gente não perdia tempo. Isso é fruto, hoje é fruto desse movimento de 30 anos ou não? Pastor Bruno, depois o pastor Enilton. Meu pastor, o que nós vemos hoje, ele é um resultado de um trabalho que foi realizado aí há algumas décadas passadas, né? O senhor estava comentando aqui, me veio à memória como era o evangelho, pelo menos aquilo que a gente viveu como igreja há 20, 25 anos, 30 anos para trás, né? Eu ainda tenho recordações ainda do tempo do pastor Grangeiro, um pouquinho ali daquele período mesmo. Recordações juvenis. Mesmo ainda criança ali para adolescência, a gente tem algumas lembranças. Mas era muito comum a gente ver evangelismo na rua. Eu ainda tenho muito essa lembrança de evangelismo feito à meia-noite, né? Aqui na sede estadual, que saíam daqui, iam evangelizar essa rua lateral daqui da... O Beiral ali, o Beiral. Né? Como nós chamávamos, né? Então, havia um sentimento missionário muito grande local, né? Depois a gente viu a missão se desenvolver para fora do estado de Roraima, né? Para outras nações. Mas era muito forte, a gente via aqui, colocava um caminhão ali, fechava uma rua, colocava um som ali, cantava, pregava. Era fácil evangelizar. Era fácil, né? Não tinha tanta dificuldade burocrática, administrativa, não. Era mais fácil, era mais simples. Pastor Enilton, o que é que o senhor diz? Pastor Gil, você falando, me veio um versículo da Bíblia que está lá no livro de João, na oração sacerdotal, conhecido por muitos aqueles que liam a palavra do Senhor. João 17. Jesus disse, eu não oro só por eles, mas por aqueles que irão crer em mim através deles. Então, é a continuidade desse trabalho, daquela oração que Jesus fez, certo? Impregnou, chegou no Brasil, falando da Igreja Assembleia de Deus, o pentecostalismo, né? Entendeu? O coração dos crentes e o fruto desse trabalho há 30 anos atrás. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, joga o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo achará. Então foi plantada essa semente. Então tem essa explosão do crescimento do cristianismo, dos evangélicos no Brasil, nesses estados, né? Os estados mais evangélicos, ou seja, Rondônia, Amazonas, Roraima, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são os 4 estados mais... nós temos dados aí que aponta o Espírito Santo como sendo um dos estados, mas o nome já é Espírito Santo, né? Embora dar um desconto, né? Pastor Fábio, eu me lembro que quando eu era criança, ser crente era motivo de chacota. Se mangava muito do cristão. Eu chamava era protestante, que protestava contra tudo. E a gente tinha um pouco de receio mesmo de dizer que era crente, a gente ficava meio se escondendo, meio que envergonhado. E aí na escola, eu me lembro que eu gostava de jogar bola, eu tinha começado a aprender a jogar bola em 87. Quando eu aceitei a Cristo, eu estava jogando uma bola reta. Era eu e o Maradona, porque naquele tempo a Argentina tinha acabado de ganhar a Copa em 86. E aí, quando eu aceitei a Jesus, que eu quis pegar a bola para jogar, a mamãe disse, não, você agora é crente. Você não pode. Eu falei, mas rapaz, agora não pode mais não. Então a gente tinha um cuidado, eu vou chamar até assim, exagerado, né? Um zelo, né? Um zelo. E a gente sabe que a gente orava de portas fechadas porque o pessoal jogava pedra em cima da igreja, jogava muita coisa e era até um demérito. Quem era crente era tido como, era meio que isolado, era meio que, né, deixado à margem. Antissocial. Um antissocial, né? Hoje não, né, pastor Fábio? Não, hoje gera uma sensação de pertencimento, né? Todo mundo quer pertencer a algo, a um conjunto, a um grupo. E hoje o Brasil, ele é 80% cristão, né? As pesquisas dizem que ele é entre católicos e evangélicos. É um país, então, que denomina, né, a religião, né? Então, fazer parte
de um conjunto hoje gera essa sensação de pertencimento. Então hoje ninguém, apesar de ter os crentes que se escondem ainda, mas de fato as pessoas hoje é até moda, né? Ah, não, sou da igreja também, né? Já é uma coisa que é mais aceita. Com base naquela pesquisa que o senhor mandou para nós, eu achei outras pesquisas que diziam que em até 2032, 50% da população brasileira serão evangélicos, né? Até 2032, 50% da... já tem. O IPEA, se eu não me engano, o IPEA fez uma pesquisa divulgando essa prospecção de crescimento do povo evangélico. Isso tem preocupado a gregos e troianos, para entender os dois lados políticos, Sim. né? Sim, senhor. Não, é interessante porque hoje, segundo a pesquisa lá, seriam um terço, né? Um terço mais ou menos da população. Então, para cada 3 pessoas, um seria evangélico, né? E aí, quando a gente põe na balança quantidade versus qualidade, o que seria um cristão, um evangélico de qualidade? Seria alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que evangeliza? Seria isso? Seria alguém que entende o seu propósito como igreja e cumpre o seu papel social enquanto igreja? Se isso for verdade, então ter 1 a cada 3 evangélicos seria uma transformação do Brasil em poucos dias, já que esse cristão ele é um cristão qualitativo, né? Ele é um evangélico que entende o seu propósito social. E isso a gente não vê, essa não é uma realidade, né? Então a gente já consegue por aí ver que essa quantidade não expressa exatamente uma qualidade no meio dos cristãos. O senhor acha então que é apenas um edema, é um inchaço, para usar uma expressão mais comum? A igreja está inchada e não está crescendo? Ela cresce, mas cresce devagar. É um crescimento, eu vou chamar crescimento saudável, é quantitativo e qualitativo. Ela cresce mais quantitativa que qualitativa? Seria isso. Porque um dos motivos do crescimento da igreja, que a gente, segundo as pesquisas que nós fizemos, seria o avanço da rede social, os influencers, né? Hoje muitos deles cristãos, é um dos motivos do evangélico, o meio evangélico crescer. Os shows, não é? As mídias sociais, os canais que as igrejas têm na televisão, fez com que o evangelho se propagasse, não é? Então alguns desses são alguns motivos. Então as pessoas vêm à igreja por diversos motivos, não necessariamente porque foram transformados ou porque tiveram uma experiência com Jesus. Perfeito. Eu tenho um livro, pastor Erenilton, pastor Bruno, chamado A Igreja do Século XX, a História que Não Foi Contada. E esse livro relata os movimentos de avivamento desde o século XVII, século XVIII, de lá por aí vem, até chegar nos nossos dias. E ele fala sobre o início do movimento dos televangelistas, aqueles que começaram a pregar na televisão, Jimmy Swaggart e tantos outros que começaram a aparecer na TV nos Estados Unidos e depois veio para cá. Eu me lembro que eu assistia a um programa de um pastor brasileiro que mora, o pai da Elaine de Jesus. Da Elaine de Jesus, eu não me lembro agora o nome dele. Ele já está bem idoso e parece que está com Parkinson, alguma coisa assim. Mas a pergunta é, os senhores acreditam que o movimento, ou seja, a disparada da internet contribuiu para esse avanço do cristianismo? Ou seja, a popularização das redes sociais, das mídias sociais, porque agora mesmo a Ivete não, aquela outra, a Cláudia Leite, né, foi processada porque trocou a música do Caranguejo lá por o Exuá, e aí entraram com uma ação, o Ministério Público, será que entrou com uma ação contra ela por não sei o que, injúria religiosa, porque trocou a letra que ela cantava para Yeshua, não para Iemanjá, ela estava cantando agora para o Yeshua, que é um dos nomes de Jesus. Essa miscigenação não é um pouco a contribuição dessa rede social para o crescimento, para o inchaço da igreja, esse crescimento quantitativo somente? Pastor Bruno, o que o senhor acha? Meu pastor, eu vou olhar para a comunicação um aspecto assim, mais técnico, que é a minha área, né? A comunicação, ela veio a ser usada mais
para todos os, vamos dizer assim, o mundo dos negócios, né? Mas depois do tempo do Covid, né? É tanto que se a gente observar para nós mesmos como igreja, a gente tem uma diferença entre a AD Brasil no campo da comunicação antes de 2020 para trás e 2020 para cá. Por quê? Porque se entendeu a necessidade de que não existe mais uma instituição que não se comunique, né? Então, de 2020 para cá, nós temos sim um movimento muito grande que alcançou o mundo cristão e tem impactado diretamente isso em termos de sociedade. Mas se a gente olhar de 2020 para trás, era algumas instituições que investiam mais, principalmente nas redes de canal aberto, a chamada mídia offline, né? Não tinha tanto a mídia online tão explorada como nós temos hoje. Parece que o Gilberto Gil era... O Raul Gil era quem mais botava crente para cantar. Então, e a gente vai ter alguns programas de televisão que veiculavam alguns cultos, algumas mensagens, enfim. Mas isso não era tão acessível, né, às igrejas. Hoje se tornou uma coisa muito acessível. Inclusive, a gente está fazendo um podcast falando de igreja, falando da palavra e tudo. Então, eu acredito que boa parte desse movimento cristão, ele se dá ainda em razão do trabalho de evangelismo mesmo, corpo a corpo, a pessoa... Evangelismo pessoal. Pessoal, é o missionário saindo do seu lugar, da sua casa, indo para o campo, pregando a palavra. Então a gente tem uma colheita, vamos dizer assim, uma colheita de almas para o cristianismo. De um plantio cova a cova. Exato. Então, hoje, a gente entende que esse trabalho ele não pode ser deixado de lado. É necessário esse corpo a corpo, essa pregação da palavra, até porque o evangelho é proximidade com o outro, né? Então, a comunicação hoje é uma ferramenta que vai contribuir muito, mas eu ainda não consigo compreender que a igreja expandiu absurdamente por conta da comunicação. Isso é uma coisa que a gente vai entender, que a internet, ela vem aí do ano de 2000, 2005 foi quando começaram o primeiro acesso à internet, as redes sociais começaram aí de 2010 mesmo com mais força para cá, então a gente está falando de 10 anos. 10, 15 anos de comunicação de internet. É pouco tempo para o crescimento. Para tudo que já foi feito, né? Hoje a gente pode ver, por exemplo, a AD Brasil, ela saiu, se eu não me engano, de 25 anos atrás, de 40 e poucos templos na capital. Hoje são quase 500 são mais de 540? 538 templos. Mas já era no estado 80 e poucos templos. 81, isso. Todo estado. Em 80 mais ou menos, 80 e poucos templos em todo o estado. Para mais de 538, por aí. Sim. É um crescimento significativo. Sim, mas aí, como eu estou dizendo, a gente tem um crescimento exponencial ainda dentro desse formato anterior, que é as redes sociais, né? Anterior às redes sociais. E a gente tem agora uma nova experiência daqui para frente que envolve as redes sociais, isso é fato. Que nós já temos um resultado disso, ou ainda não dá para analisar o impacto das redes sociais no crescimento da igreja? Isso. Pastor Erenildo, o que é que o senhor... Pastor, a comunicação ou as redes sociais é um auxiliar potencial para chegar naqueles corações que a gente não tem condições de chegar pessoalmente. Concordo em parte com o pastor Bruno, né, quando ele falou que é o corpo a corpo, que é o olhar nos olhos, né, transmitir, certo, aquele olhar de Cristo aos corações para fazer com que na pessoa do Espírito Santo ele possa tomar a sua decisão. Mas as redes sociais é uma ferramenta fenomenal. Lembro muito bem, na Transmundial, um radinho de pilha, aquelas mensagens até hoje estão gravadas no meu coração, entendeu? Aquelas pregações poderosas, entendeu? Na Transmundial. Eu me lembro que eu, quando bem jovenzinho, na minha casa não tinha televisão. Nos anos 90, começo dos anos 90, mas do lado da minha casa tinha uma irmã e ela tinha TV. E eu acordava no sábado bem cedo, tomava um banho, eu ia lá com uma vergonha, batia a palma assim e esperava o filho dela sair, o Fábio, para eu pedir para o Fábio abrir o portão para eu entrar
e ligar a TV para eu assistir um homem chamado Caio Fábio na Rede TV. Não, na Rede Manchete na época. Né? O nome era Rede Manchete. E eu gostava de assistir as pregações do Caio Fábio. Para mim, era um pregador fantástico. Eu gostava de ouvi-lo. E os nossos grandes congressos, nós tínhamos poucos pregadores. Era Hidecaso Takayama, era Napoleão Falcão, Bernardo Johnson, Gilmar Santos, estava começando, Gesiel Gomes, Gilvan Rodrigues. Esses 6 no máximo era os top, né? Os top que a gente tinha aí no país. Hoje a gente encontra numa congregação uns 6 top. Não é? Está bem diferente. Nós temos os nossos internautas. Nós queremos saber o que é que você acha. Você acha que a igreja tem crescido em quantidade e em qualidade, ou mais em quantidade que em qualidade? Né? Eu quero a sua resposta, mas também quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Você está vendo aqui esses bolinhos, ó? Tá vendo aqui? Uma irmã, eu não sei como é que é o nome dela aqui, né? Mas ela sempre se apresenta aqui no YouTube por Sweet Dream. Tá aqui. Sweet Dream tá aqui. Sweet Dream é não sei o que, bababá. Ah, tem um contato aqui, olha. Ela faz esses bolinhos e ela nos disse que ia nos brindar com os bolos, né? E hoje ela mandou o bolinho no final do programa. Cada um de nós vai levar um bolinho desse, ó. Opa. Tá bom? Vai levar para patroa em casa. Maravilha. Vai levar um bolinho desse. Quero agradecer. Eu não sei se eu acho que é uma irmã, né? Pela delicadeza aqui do bolo e tal, sem querer desmerecer os irmãos, mas tá muito bem trabalhadinho aí, né? Muito bem acomodado aí, muito bem feito. Eu acho que é um bolinho de limão pelo que tem aqui em cima, né? Com recheio de, sei lá. Eu vou ter que experimentar ainda, mas eu acho que é leite condensado. Acho que é um mousse de limão por cima do bolo. É um mousse de limão por cima do bolinho. Pronto, quero agradecer a irmã, ou irmão, né, lá do Sweet Dream. E se você precisar comprar, contratar ou pedir bolo, você vai ligar aí no 95 98108 2262. Eu vou repetir. Se você quer anotar, anota aí. 95 DDD 98108 2262. 98108 2262. Agradecer a ela por este brinde que nos mandou e dizer que nós vamos sortear, Pastor Fábio. Nós vamos sortear um ingresso para o evento das irmãs. Agora, próximo, no começo do mês de março, dias 7 e 8, nós teremos aqui um congresso com o tema Não vos conformeis com este mundo, as inconformadas, né? Inconformadas. E certamente serão 2 dias aí de muita bênção e você não pode ficar de fora. Nós vamos sortear, mas agora você tem uma palavra aí especial que você tem que mandar para nós, tá bom? Você vai escrever assim, ó, eu quero o meu ingresso. Tem que estar assim, tá bom? E o meu amigo Fábio aqui, nós vamos já ler aqui as mensagens dos nossos internautas, e você que está ligadinho vai mandar, eu quero o meu ingresso. Eu quero o meu ingresso. Quem for sorteado, quem mandar o texto, eu quero o meu ingresso, nós vamos nominar aqui um a um, e vamos fazer um sorteio. O pastor Elenilton que não está ali, o pastor Bruno que não está vendo aqui o YouTube, nós vamos pedir o número dele, e o número que for sorteado vai ser esse que vai receber, vai ganhar o brinde, né, de um ingresso para o evento Inconformável. Você não pode perder, gente. Tem umas pregadoras aí, fogo puro. A mulher lá do Rio de Janeiro está vindo aí, né? Tem 2 lá do Rio de Janeiro que estão vindo aí, e com certeza tem coisa de Deus para as nossas vidas. Então, já começaram a mandar aí, ó, eu quero meu ingresso. Já anota aí, pastor Fábio. Número 1, a quem mandou eu quero meu ingresso, enquanto eu leio aqui as mensagens. Aqui já mandei um abraço aqui para a nossa número 1, a Cleifciane, que está sempre conosco. Deus continue abençoando. O Cleverson Bruce está dizendo que a paz do Senhor, programa top. Maurício Vieira diz a paz do Senhor Jesus. A Vânia Castro também está dando a paz do Senhor. Paulo Amaral está mandando aqui um salve aqui pro Fábio Nogueira, o amigão dele. Um abraço, amigo Paulo. Olha aí. A Adriana Martim Gabriel está cumprimentando aqui com a paz do Senhor a todos.
O Paulo Amaral também está falando que o tema é muito importante. A Ana Paula também cumprimentando os irmãos. Aqui o nosso catedrático, o pastor Jesus Soares dos Santos, dizendo: hoje irei aprender muito, só tem mestre no conhecimento. Ele sempre modesto, pastor Jesus Soares, ele que é o mestre, né? Ele que estudou aí antropologia, sociologia, saberia contribuir com certeza, pastor Jesus Soares. Você pode mandar a sua mensagem aí, da sua análise sobre esse crescimento que as pesquisas, os institutos de pesquisas mostram sobre o crescimento da igreja, o crescimento dos evangélicos, né, indistintamente. Nós não estamos aqui citando se é assembleiano, se é quadrangular, se é batista, se é metodista. Os evangélicos têm crescido exponencialmente, e como disse aqui o Fábio, há previsões aí que apontam para 2032, metade da população, para cada 2 pessoas que se encontrarem, uma delas vai ser cristã dentro do Brasil. Uma vai se dizer cristã. Agora, é claro que nós estamos discutindo isso em termos, em 2 polos, quantidade e qualidade. Porque se nós temos, como disse aqui o Fábio, para cada 3 hoje, um é evangélico, que é 1/3 da população brasileira, um só homem em Samaria, eu gosto sempre de falar sobre isso, Filipe sozinho mudou a cara de Samaria. Samaria foi mudar, uma cidade foi mudada por um crente. Agora, imagine 1/3 da população brasileira, para cada 3 pessoas na sua cidade, uma é crente. O estrago no inferno que esse crente pode fazer, se for um crente de qualidade, pastor Ireneu. Pastor Gil, e 2 leprosos livrou uma cidade todinha de morrer, sendo o instrumento de Deus. Não foi? Não é? A gente pode lembrar do Gadareno, que depois Exatamente. ele evangelizou toda a Decápolis, e quando Jesus 10 voltou... cidades. Decápolis eram 10 cidades. E quando Jesus retornou, veio um monte de gente querendo saber quem é Jesus, né? Quem é Jesus? E olha que o Nazareno queria era ser discípulo andando com Jesus. Jesus disse: não, volta para os teus e vai evangelizar a tua casa. Olha onde começa a obra missionária, então, né? Eu quero ir para o Baixo Rio Branco. Meu amigo, começa na tua casa. Começa dando testemunho. E uma prostituta que teve um encontro com Jesus, Maria Madalena, salvou toda aquela cidade. Ela evangelizou, né? E os homens creram na mensagem e foi salvo aquela cidade. Pronto. Então a gente tem aí o testemunho de um crente salvo, o quanto ele pode fazer. Imagine só 1/3 da população brasileira. Mas continuando aqui rapidinho, o nosso pastorzão Sadler, lá de Rorainópolis, está nos acompanhando aqui. Ele disse aqui: Rorainópolis está ligado. Um abraço, meu pastor Sadler Peixoto. Ele que é uma bênção, conheço demais, meu chegado. Pastor Ednilson também está mandando aqui um abraço a todos, aqui lá do campo da Vila Moderna. Sabe onde é a Vila Moderna? Sim, senhor. Lá onde o nome é Moderna mesmo. Do 500 para uma banda, não é Também. assim? Do 500 para uma banda está lá, Vila Moderna, abençoadíssima. E o pastor Ednilson lá ligadinho conosco aqui, ó. Rapaz, e a internet está boa aí, né, pastor Ednilson? Então manda aí já o teu, pede para a missionária Irleude já mandar aí, ó, eu quero meu ingresso, quem sabe a bênção cai no colo de um dos senhores aí, não é? A missionária Edna Rocha está mandando aqui também a paz do Senhor Jesus, Deus continue abençoando. Essa aqui eu conheço, como diz o meu pastor, essa aqui anda lá pelo meu quintal. A irmã Solange está mandando a paz do Senhor também, irmão Luiz Pereira também, a Edilene. A irmã Edilene está mandando a paz do Senhor. Pastor Gil Rocha. É lá do Hélio Campo de número 3. Conheço demais a irmã Edilene. É uma diaconisa. Diaconisa Edilene. O nosso abraço. Evangelista Nailson. Nailson, ele diz que quem nasce no Espírito Santo é crente. Pronto. Tem que ser gerado de novo, não é isso? É isso que ele quer dizer. Então, se a quantidade for gerada pelo Espírito, né? Então nós teremos também uma nação de testemunhos, né? Uma nação de testemunhas. Cadê mais aqui? A paz do Senhor, a Diura, é isso? Perdão se eu tiver errado o nome. A Diura de Souza. O Sadler diz: na minha concepção, este crescimento aparentemente é mais em quantidade do que qualidade. Mas só o céu revelará. É verdade. O Ismael Rodrigues disse: eu quero o meu ingresso. Já anotou aí o Ismael? Vamos ver. Ismael Rodrigues. A Camila Macedo
também quer o ingresso, a Dilra Souza, eu também quero o ingresso, o Wanderson Diniz. Agora os homens também poderão participar, né? Agora não é mais só inconformadas, é inconformados. Agora gerou tudo, né? Verdade. Inconformado geral. Inconformado geral. O Anderson Diniz, eu quero meu ingresso. A Márcia também quer o ingresso. O Alexandre Prado também quer o ingresso. A Salete Macedo também quer o ingresso. Miguel Cardoso Borges. Até o Sadler. Botou aqui, missionária Antônia. a missionária Antônia. A Jéssica também quer o ingresso. Vamos continuar. Muito bem. Nós vamos... Rapaz, já está quase... O tempo corre demais. Vamos analisar a questão da qualidade, porque a quantidade, nós temos dados aí, né? Primeiro nós apresentamos os dados desse crescimento, né, do número de evangélicos dentro do país. E aí agora nós temos que analisar a questão da qualidade. Se eu pude entender bem, pastor Bruno, a quantidade que nós temos hoje é resultado de um trabalho de alguém que passou antes da gente semeando, né? Sim, senhor. E não é resultado dessa última década de trabalho que nós não crescemos, nós não ganhamos tanto nessa última década que justifique o nosso crescimento onde nós estamos e onde estamos chegando. É isso? Pelo que eu entendi das suas palavras, também do pastor Erenilton. E eu queria ouvir o senhor, se o nosso crescimento é desse plantio de décadas passadas, eu citei a década de 90, que nós chamamos de a década da colheita, que todo mundo tinha que ganhar uma alma, todo crente tinha que pôr uma meta para ele tinha que ganhar a alma para Jesus. Eu tenho um irmão que é pastor no Pará, ele parou de estudar em 92, 93, quando ele concluiu o ensino médio, porque ele queria ganhar almas, ele queria ir evangelizar, ele disse que não tinha mais tempo para fazer faculdade. No Pará, um estudioso da palavra de Deus. Ele é resultado diretamente em si, o show, os Só acho que esses últimos 15 anos alavancou isso. A explosão do número. Eu acredito eu posso até dividir e dizer que a gente pode ter um crescimento com mais qualidade daquilo que foi feito manualmente, porque alguém que vai lá e evangeliza e ganha uma alma, ele vai discipular aquela vila. Aquilo ali vai ser a princípio ele tem a tendência maior e a possibilidade maior de ser um evangélico realmente de qualidade. Né? Agora, a quantidade de pessoas que aceitam Jesus, por exemplo, no culto online, quantas daquelas pessoas vão na igreja? Né? Eu tenho a impressão que a gente vive mais ou menos como as pessoas do catolicismo, que não vai na igreja, mas... é o evangélico não praticante. Não praticante. Já chegamos nesse ponto. Eu imagino que... O evangélico não praticante. De certa forma, isso é resultado disso. Pessoa que um dia aceitou a Jesus, aí nunca foi na igreja, não, eu sou evangélica. E aí a pesquisa demonstra isso. Né? Eu acredito sim que é resultado da colheita, do trabalho individual dos missionários, da obra missionária, é o que faz a igreja crescer qualitativamente. Cresce em quantidade, mas não em passos tão largos, né? Mas essa explosão de crescimento, na minha visão, ela se dá integralmente não, mas principalmente pela a força, né, das redes sociais, dos digitais influencer, né? E também dessas igrejas neopentecostais, né, que tem, inclusive na pesquisa que eu vi, era uma das coisas que mais atrai novos evangélicos, né, pela mudança de vida, pelo desejo da prosperidade, né, a pessoa se sentir confortável, se sentir bem, né, com essas mensagens coaches, né, que a gente ouve por aí. Isso também veio e cresceu devido à rede social. Então, eu acredito que essa expressão maior de número é muito resultado da rede social. Embora esse crescimento vindo da rede social, eu não acredito que ele seja não tenha muita qualidade. Porque nem todos esses são acompanhados, são discipulados, nem todos esses vão congregar, vão ter um pastor sobre ele. Inclusive, nessa mesma pesquisa, dizia que em um ano são abertos 5.000 novos templos. Eu imagino que uma pesquisa que se faz por templo, se faz por CNPJs abertos em nome de igreja. Isso. Por exemplo, a nossa igreja, cada igreja que abre nossa, ela é o mesmo CNPJ. Então, um só, provavelmente nem se contaria numa contagem dessa igreja. A gente conta como filial e não como mais uma igreja. A gente conta como uma filial porque tem o mesmo CNPJ. É uma filial. Você abre uma filial que tem um CNPJ central. Aí fora, cada uma nova igreja com um CNPJ diferente. Então, a nossa igreja conta como uma igreja. Nós temos muitos templos, mais um CNPJ. Não é isso? E lá fora você tem vários CNPJ. Cada igreja que abre com o nome...
a denominação Fogo e Poder, com o CNPJ, estou chegando lá, outro, a bola de neve, né? Agora bola de gude e tal, E aí vai andando. bola de tudo, né? Então, cada uma tem o seu CNPJ, mas o senhor citou algo interessante que eu queria analisar com os senhores aí, se tem um impacto na qualidade esse mundo meio que coach que o evangelho, que os pregadores se enveredaram. Tá difícil. Alguns pregadores se enveredaram por uma mensagem meio coach, né? É meio uma autoajuda, meio que Distante do evangelho. meio que às vezes eu ouvia o Caio Fábio quando eu era jovem, deixei de ouvi-lo porque eu sou psicanalista. E o que é que faz hoje o Caio Fábio? Ele pega um texto bíblico e psicanaliza. Ele psicanaliza o texto, faz uma aplicação psicanalítica do texto, que eu poderia fazer, mas eu tenho que pregar a Bíblia. Eu poderia fazer no púlpito uma palestra de uma expressão de Cristo, de uma atitude de Jesus, de aspectos da psicologia que está no ser humano, e aplicando isso para uma vida psicologicamente sadia, o bem, mas isso não é cristianismo. Os senhores entendem que essa explosão também se deve a esse mundo coach que se diz que emergiu, vamos dizer assim, né? Que emergiu no mundo gospel? Pastor Gil e os ouvintes, o apóstolo Paulo escrevendo lá em Filipenses, ele diz o seguinte: uns pregam o evangelho por vocação, entendeu? Por chamada de Deus, e outros pregam por contenda. Aí ele vai dizer: o que importa é que Cristo seja anunciado, entendeu? Então, na minha visão, né, Deus permite isso acontecer para que o evangelho chegue mais rápido possível em todos os lugares. Por isso que ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E voltando um pouquinho sobre o uso da internet, das redes sociais, eu lembro de uma passagem que está lá, se me falta a memória, está no livro de Jeremias 5, por ali assim. Parece que o pastor Fernando Grangeiro de Menezes, saudosa memória. Quando Deus chama Jeremias para ir pregar o evangelho, anunciar as boas novas no meio do povo judeu, e o povo judeu rejeita a mensagem de Jeremias, porque achava muito dura aquela mensagem, né? Tinha os profetas mentirosos, entendeu? Que pregavam, entendeu? Que o povo queria ouvir. Que o povo queria ouvir, e não aquela mensagem transformadora do evangelho. Aí ele chegou para Deus, Jeremias, e começou a reclamar. Disse: Senhor, o povo não quer ouvir a tua mensagem. Entendeu? A mensagem que tu ordena eu pregar, falar a respeito da tua pessoa, o povo não quer. Aí Deus vai e repreende Jeremias. E diz assim: Jeremias, se tu não te sente seguro no meio do teu próprio povo, fala a mesma língua, entendeu? Como é que se sentiria lá no meio das matas do Rio Jordão? Se tu te cansa competindo com os homens Que estão correndo a pé, andando a pé ou correndo a pé, como é que tu vai competir com os cavalos? com aqueles que estão montados a cavalo. Deus fala isso para Jeremias, né? Então, aí o que eu entendo? Deus já estava... Isso aqui é a aplicabilidade da palavra, não está dizendo que está na Bíblia, não. Diz: olha, aquilo que eu não posso chegar caminhando com minhas pernas, meu irmão, usa as redes sociais, um podcast desse aí, quantas pessoas não têm sido alcançadas em nome de Jesus, entendeu? Eu acredito que Deus está usando de todas as formas possíveis para que a pessoa não vá para o inferno, porque uma alma vale o sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. E é urgentemente que nós possamos verdadeiramente usar todas as ferramentas necessárias, que nem o pastor pregou ontem, né, a respeito do apóstolo Paulo. Se ele morasse os dias de hoje, eu creio também assim, pastor Gil. Ele usaria as redes sociais para pregar o evangelho. O senhor entende que essa mensagem coach é cristã? É o evangelho de Cristo? Pastor, esse evangelho coach, ele fala de Jesus de uma forma que
na verdade, as pessoas elas vão mais olhar para si mesmo do que para o verdadeiro evangelho. Não deixa de falar de Jesus, mas não fala do que é o importante, do que é o principal, que é o fruto do arrependimento, o fruto de transformação, o abandono do pecado, né? Então, é uma coisa perigosa, né? Quando a gente fala o tema hoje é qualidade versus quantidade, né? Eu entendo, pastor, que esse é um problema que começou ainda no tempo de Jesus. Se a gente for olhar bem o que Jesus vai falar na parábola do semeador, ele vai falar que a semente caiu em algumas terras, né? E a gente conhece bem aqui a parábola, mas a gente vai ver que uma não entrou no solo, outra caiu numa terra que é pedregosa lá e morreu, né, a semente. Outra caiu entre os espinhos, cresceu lá e ficou sufocada. E a última caiu numa terra boa, mas uma produziu 30, outra 60 e outra 100%. Então, quando a gente vai olhar para isso que Jesus está falando, a gente vai perceber que o Evangelho e a igreja em si, ela é composta por pessoas que ao longo da sua vida, alguns acabam morrendo pelo caminho. E tem uns que morrem e ainda ficam dentro da igreja, que é o sufocado, né, entre os espinhos. E tem aqueles que produzem uma pequena quantidade de fruto, outras uma quantidade média e outras que vão realmente ter uma produtividade maior. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente vai olhar, pastor, para a realidade do Brasil, se a gente fosse pensar que a quantidade de cristãos que nós temos no país fosse se refletir com qualidade, a gente poderia imaginar que o Brasil estaria na condição que está hoje? Não, né? Então, a gente tem que entender que o evangelho, né, o evangelho que é aquele que nasce de novo, ele é transformado. Então, o evangelho coach, ele não leva a pessoa a uma verdadeira transformação. Muitas vezes ela acaba massageando o ego da pessoa, e a gente vai ver, por exemplo, que o próprio Jesus diz entre as duas últimas cartas do livro de Apocalipse, ali entre a igreja de Filadélfia e Laodiceia, a gente vê uma transição entre um tempo de uma igreja avivada, fiel, altamente produtiva e fiel, né? E Jesus diz assim, olha, tu tendo pouca força, ou seja, tu era simples, tu não tinha muita coisa. Vamos dizer assim, tu não tinha rede social, tu não tinha transporte, tu não tinha, mas tu tendo pouca força... Não tinha microfone Shure. Não tinha um microfone Shure. Olha aí. Né? E o senhor me lembrou um ponto bem interessante. A gente, um culto aí, a gente pregando ali no meio da palavra, caiu a energia. Aí ficou todo mundo escuro. A primeira coisa que veio no meu coração foi, antigamente não tinha microfone nem energia. Então vai no escuro e vai na garganta mesmo. Vai no gogó. Então, a gente vai ver, por exemplo, a igreja de Filadélfia, uma igreja tendo pouca força, mas ela pregou a palavra, ela é considerada como uma igreja irmã, a igreja missionária. É aquilo que a gente falava sobre o evangelho corpo a corpo, que você olha no olho da pessoa, que você está do lado dela. Mas a gente vê Jesus falar de uma última igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, onde o próprio Jesus ele tem que dizer assim, ó, eu sou a testemunha fiel. A verdadeira testemunha sou eu. E ele chega a dizer assim, vocês se consideram ricos e abastados. A gente pode entender tanto na questão da riqueza financeira, né, da capacidade, mas também como no achar que sabe muito disso aqui. E quando a gente vai olhar o resultado final, Jesus diz assim, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. E vocês não sabem que vocês são pobres, cego e nu e desgraçado. Ou seja, vocês acham que tem palavra, mas não tem palavra, não tem um verdadeiro testemunho. E hoje, pastor, a gente pode, com clareza, a gente pode dizer que isso tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo. Um evangelho que não transforma, um evangelho que não salva, um evangelho que muitas vezes não muda as pessoas. Pastor Bruno, eu preciso abrir um parênteses aqui, nós estamos chegando ao final do programa, e eu preciso reforçar aqui a questão do ingresso. Você que está aí ligadinho conosco e quer ganhar o ingresso
para o evento Inconformados, né, que agora os homens estão participando, tem que ser no plural, né? Inconformados, dias 7 e 8 serão 2 dias de muita palavra, de instrução, de aconselhamento, de edificação para as nossas vidas, e nós estaremos juntos aqui participando, e nós estamos hoje sorteando um ingresso para quem mandar a palavra "Eu quero meu ingresso". Se você entrou agora, está ouvindo aí o programa e não mandou ainda a sua frase "Eu quero meu ingresso", mande agora, aqui em minutos, daqui mais 4 minutinhos, nós estaremos sorteando o ingresso do evento Inconformadas. Eu vou colocar logo depois, no final, você vai entrar em contato comigo, por favor, Pastor Gil Rocha, você que for o sorteado, e vai se identificar para que a gente disponibilize o seu ingresso, tá bem? Aí o senhor pastor Bruno, fez uma exposição apreciável aí sobre o Evangelho Coach, que ele até anima, né? Mas não Sim. transforma. Ele até me alivia. E às vezes as pessoas estão buscando um pouco isso mesmo. Ela quer ir à igreja para descarregar. Ela quer ir à igreja para se sentir melhor. Porque não tem nada mais conflituoso do que um cristão em conflito entre a norma e a prática. Eu creio que boa parte, ou um número, eu vou me reservar de falar isso desse jeito, eu vou falar de outra forma. Algumas patologias psicossomáticas, psicológicas, emocionais em crentes é por conflito entre a fé e a prática. Porque o crente que tem o Espírito Santo lhe acusa, lhe dirige, lhe põe um dedo no nariz, é só ele pisou fora da linha, o Espírito Santo só mete o dedão no seu nariz assim e só te arrepende. Você está... Entende? Aliás, o Espírito Santo já faz isso antes da gente botar o pé fora da linha. Não é isso? É isso O Espírito... Mesmo. Agora, o senhor citou a parábola aí do semeador, e de fato, aquela semente que cai na beira do caminho, que os passarinhos vêm e comem, aquela que cai no meio, ali no terreno pedregoso, que nasceu, mas não tinha raiz profunda, o outro que os espinhos sufocaram. Me deixa pensar que é difícil entender o Evangelho. A semente é boa. Sim. A semente é boa, mas não é fácil entender o Evangelho. Por quê? O Evangelho vem sempre de encontro às nossas vaidades. E sabe, esse mundo coach sempre tenta exaltar exacerbadamente as nossas vaidades. Você ainda não sabe do que você é capaz. Você é filho de Deus, você pode. Você tem que determinar 5 coisas que você precisa fazer para receber uma chuva de bênção sobre a sua vida. Né? 4 segredos que para você fazer cócega nos pés de Deus. Sabe, tudo tem um segredinho, que na verdade o Evangelho é sacrifício. Ontem perguntaram no culto, você sabe o que é adoração? Eu respondi para quem estava do meu lado: obediência. Adoração é obediência. Aí o pregador disse: olha, Abraão levou o Isaac e disse: fica aí que eu e o menino vamos adorar o Senhor. O que Abraão estava fazendo? Obedecendo. Não existe manifestação maior de adoração a Deus do que a obediência ao Senhor, do que a obediência à palavra. Essa é a maior expressão de adoração, é fidelidade, é obediência. E eu penso que, como o senhor... Pastor, dentro do que o senhor está falando, e aí uma das coisas que sempre me faz parar para refletir muito, é aquilo que o próprio Jesus fala. Ele diz assim... muitos dirão naquele dia: mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome. Até expulsar demônio. Operou maravilhas. Maravilhas. E aí ele diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E quando eu parei para pensar nisso, eu entendi isso aí que o senhor está dizendo. Não adianta você fazer tudo no Evangelho, mas não obedecer verdadeiramente o Senhor. Porque a iniquidade, ele é o pecado praticado, vamos assim dizer, você sabe que é errado. Deliberado. Você faz,
Então, ele diz isso, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, ainda Aquele assim, que faz consciente, ele consciente. sabe que está... E isso é um ponto de reflexão, pastor, muito profundo para nós, porque eu vejo, por exemplo, o apóstolo Paulo ainda dizendo, ele diz assim, olha, eu estou aqui fazendo a obra, mas eu estou cuidando de mim, porque quem sabe vocês se salvam e eu me perco, né? Ele chega ao ponto de dizer assim, não, eu tô tentando ter cuidado de mim mesmo. Então, a gente precisa enxergar até isso, que pessoas que são extremamente produtivas no reino de Deus ainda, elas ainda podem estar suscetíveis a não ser reconhecido como um filho do reino mesmo. Pronto. A irmã Elzinha, vamos aqui para... A irmã Elzinha diz, eu quero meu ingresso. O irmão Miguel também, eu quero meu ingresso. A diaconisa Ildacio, acho que é esse o nome. A irmã Rayane Florentino diz, eu quero meu ingresso. A irmã Antônia Garrida da Silva diz, Paz do Senhor, eu quero meu ingresso. A irmã Enilda Lopes também, eu quero o ingresso. A missionária Levina Osória, Paz do Senhor, programa abençoado, pois eu quero meu ingresso. Irmão Miguel Cardoso, na Bíblia também está escrito, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus 30, Mateus, não sei o que ele botou aqui, tem 2/14, não entendo que Mateus vai até 28, mas ele quis dizer aqui que muitos são chamados e poucos escolhidos. Vanilce, eu quero meu ingresso. Paulo Vanderlei, eu quero meu ingresso. Enilda Lopes, eu quero meu ingresso. Levi Ramos Balmante, irmão Levi, meu queridão, abraço, irmão Levi, eu quero o ingresso. A Alice também, eu quero meu ingresso. A Márcia, verdade, Espírito Santo de Deus é o nosso guia. A Raquel Santos diz, eu quero meu ingresso. Então, o Espírito Santo, quando um crente nasce realmente de novo, meu amigo, é muito tranquilo, porque ele não busca, é porque assim, eu entendo que o nosso inchaço, pastor Fábio, e o senhor já me contribuiu comigo, o nosso último... Ixi, já passou do horário. Que coisa. Mas me fale aí em 1 minuto, e já agradeça também, sobre como é que o senhor vê esse mundo coach dentro do Evangelho? Bom, eu já quero agradecer aí todos que nos ouviram, né, principalmente aos irmãos lá da Congregação Satélite 2. E eu acho que nem pode nem chamar de evangelho, né? Eu acho. Bota entre aspas, né? Porque se não traz transformação, arrependimento, não causa mudança de vida. É não o leva pro céu. evangelho. Então, eu acredito que ele de certa forma, serve para trazer algumas pessoas que de outra forma talvez não viriam, não é? E através daí possam ouvir a verdadeira mensagem do evangelho e ser transformado. Ao mesmo tempo, é perigoso, né, que alguém fique ali e fique preso naquilo e não dê tempo de conhecer a verdade do evangelho, ou não vá, porque o problema nosso hoje é que muitas pessoas, digo a gente assim de forma geral, né, muitas pessoas, elas não leem a Bíblia, é o que elas ouvem, né? A verdade que elas creem é aquilo que elas ouvem, não o que elas leem. Então isso é prejudicial. Quando você pega esse tipo de... Crente de youtuber. Fulano, meu pregador tal, que eu gosto das mensagens. E como o senhor me deu só um pouquinho de tempo agora no final, eu quero só dizer aqui aos irmãos que nos ouvem, a todos nós, que apesar de eu achar que essa pesquisa ela está inchada, devido a essas situações que nós comentamos, eu acredito que um crente cheio do Espírito Santo, ele é algo extraordinário. Ele tem poder de fazer essa pesquisa ser muito real. Porque o ID ele é imperativo. É para todos. A parábola dos talentos e das minas, ninguém ficou sem nada. Todo mundo tem a sua, né, recebeu do Senhor algo para granjear. Então, se nós colocarmos em prática aquilo que a Bíblia ensina, se nós vivermos o Evangelho de verdade, deixar o Espírito Santo trabalhar através de nós, ainda é pequena a quantidade de crescimento. Porque a igreja tem um potencial gigantesco. Né? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus morreu por nós. Então, se nós formos em prática esta verdade do Evangelho, pregar de verdade, repreender demônios, curar enfermos, com certeza a explosão não vai ser apenas um inchaço, vai ser um resultado de uma igreja que opera com transformação na sociedade pelo poder do nome de Jesus. Pronto, isso, meu amigo, tem gente aqui da Chumina, olha. É o Lucas, o evangelista Lucas. É o pastorzão da Chumina. É o pastorzão, aí tá tudo dominado, é a Chumina. Parabéns, meus pastores. E aí a missionária Rayane dizendo que eu quero meu ingresso, vai vir lá da Chumina. A missionária Marilva também, a paz do Senhor. Missionária tem que mandar, eu quero meu ingresso. Se não mandar, não participa do sorteio do ingresso, tá bom? Miguel Cardoso, aí ele botou aqui, Mateus
capítulo 22, versículo 14. Está explicadão, meu irmãozão. Pronto, já está esclarecido. Nós estamos chegando ao final do programa. Nós vamos fazer o sorteio para dar tempo aqui, pastor Fábio. E logo depois os senhores têm aí 30 segundos para fazer suas considerações finais. Tá bom? Nós temos um número de 1 a quanto? Eu numerei aqui de forma aleatória, são 22 números. 22 números. Pastor Bruno, escolha um número de 1 a 22. Meu Deus, que responsabilidade, né, pastor? Não é? É porque eu vi que o senhor não ficou manipulando o celular, então Eu não sei quem é só para dizer para os nossos ouvintes aí que o senhor não sabe quem é que está no número 1 e nem quem tem que está no número 22, né? Amém. Eu estou aqui acompanhando, estou vendo aqui os irmãos que foram mandando a mensagem, mas também não sei qual é a ordem que está no caderno Amém. do pastor Fábio. Pastor, eu vou no número da perfeição, no número 7. O número 7. Eu, meus pensamentos. Quem é o número 7, pastor? Vanilce Silva. A irmã Vanil, vamos ver lá se ela mandou dizer o que, porque na semana passada nós sorteamos um, quando chegou lá, a irmã não tinha colocado eu quero meu ingresso. Aí nós tivemos que sortear de novo. Aí, a irmã Está aí. Vanice Silva, Eu acredito que é a missionária Vanilce do pastor Jaime, se eu não me engano. Do- Tem uma fotinha aqui, do Jaime lá da Vista Alegre. Eu acredito que seja ele. Eita maravilha, se for pronto, pode entrar em contato conosco. Já está aqui, já foi feito o sorteio. A irmã Vanilce Silva, eu quero meu ingresso. Pronto, está aqui, está comprovado que a mulher colocou, eu quero meu ingresso. Pastor Erenilton, suas considerações. Pastor Gil, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar usando mais uma vez os microfones dessa rádio que tem um alcance É a nossa enorme, voz. nossa voz. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor nosso Deus. Quero deixar o versículo que está em Salmos de número 115, o versículo 16, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Amém, glória a Deus. Pastor Bruno. Meu pastor, eu quero também agradecer a oportunidade, né? E também estou feliz de ver quantos irmãos nossos, pastores missionários que estão aí no campo, missionários nos acompanhando. Não é? E, na verdade, para nós é um privilégio, pastor, privilégio. estar falando para eles, né? Então, eu quero mandar um abraço para todos os pastores, missionários e irmãos. De Rorainópolis a Chumina, você de- tem aí de norte a Nós sul. temos aí um você grupo tem- grande de irmãos. É, Então, um abraço, que Deus abençoe. E eu deixo aqui, pastor, aqui. O meu pastor deixou um versículo. Eu quero deixar o versículo que Jesus diz assim: ainda do céu passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, eu creio que nós estamos aí vivendo o cumprimento das últimas coisas, dos últimos dias. Então, o cristão que está atento, ele está com a cabeça erguida, olhando para o céu, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um abraço. a todos. muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez a irmã que nos mandou o bolinho aqui, ó. Tá aqui o bolinho. Um bolinho muito bem preparado, enfeitado. Eu fiquei muito feliz. Ela me prometeu outro dia. E hoje eu não a vi aqui no chat, né? Ela não apareceu hoje, mas ela mandou os bolinhos. Estão aqui, ó. Ela faz bolo. Já deixamos o númerozinho dela aqui, o contato, que é o 98108 2262. Se você precisar, pode contatar aí. E hoje eu quero entregar aqui ao pastor. Já tá com ele com o senhor na mão? Não, é que aqui é Ele já estava segurando, pastor, desde quando ele chegou aqui. Ó, aqui tem mais um que é. Entra aqui, Vini, rapidinho, para você receber aqui. aqui é o Sweet Dream, né? Ó, É o doce dos sonhos. daqui é o doce dos sonhos. Sweet Dream é o doce dos sonhos. Então, muito obrigado. Quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade, agradecer ao nosso diretor de comunicação, pastor Daniel, a nossa diretora da rádio, a irmã Oziele, nossa diretora de programação, que é a irmã Tati, o Vini, que fica ali nos botões, nos acompanhando. Tem bolinho para você também, Vini. Olha, a irmã mandou um bolinho para você também. Tá? E também agradecer a Deus e louvar a Deus pelos nossos pastores, a diretoria, nosso pastor presidente, pedir oração por eles. A gente sabe, né, que ele está ali em tratamento em Brasília. Pedir oração pelo nosso pastor, para que ele tenha plena saúde. Nós estamos lá em casa, já em campanha por ele, orando por ele,
Nós já fazemos de hábito o culto doméstico. Então agora já estamos apresentando o nosso pastor também nas mãos de Deus, que Deus lhe restaure a saúde. Também nosso pastor vice-presidente, pastor Isaac, que está em Dallas, não é? O nosso abraço aí, o nosso muito obrigado pela oportunidade. E toda a diretoria. Que Deus continue abençoando e que você que esteve conosco até agora volte na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos. Quem sabe a gente sorteie mais um ingresso. Dá tempo ainda? Dá, né? Só confirmando, pastor, é a missionária Vanessa mesmo, ela confirmou. Ela confirmou que ela mesma? De Vista Alegre. Esposa do pastor Jaime. Então, dá tempo? A próxima quinta-feira vai ser quanto do mês? Vai ser dia 5, dia 6. Vai ser dia 6. Então ainda dá tempo para você ganhar mais um ingresso. Quem sabe a gente sorteia mais um ingresso na próxima terça-feira. Eu acho que não vai ser não, dia 4, 5 por aí, 4 ou 5. Por aí. Não me recordo agora. Mas já está vendo aqui, já sai, né? Dia 4. Dia 4. Então, dia 4, mais um sorteio. Possivelmente, né? Vamos ver aí mais um sorteio de um ingresso para o evento Inconformados, tá bem? Ei, a minha mensagem para você hoje, neste final de programa para reflexão é: creia, tudo começa aí.